Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Ciérito aqui, você está no Teólogo do TikTok, uma dose de orientação bíblica para você aprender a lidar ou aprender com algumas coisas que estão sendo compartilhadas aqui no TikTok. Eu não sei se você assistiu o primeiro episódio, mas se não assistiu, corre lá, tá uma bênção de Deus, eu tenho certeza que vai continuar edificando a sua vida. Se você ainda não assistiu, corre lá. Eu quero trazer para vocês aqui hoje um vídeo, um pouco polêmico, mas que eu preciso trazer, e eu vou comentar sobre essas três frases ditas nesse vídeo, e essas três frases ditas nesse vídeo serão os tópicos para me trazer um ensino rápido para a sua vida, em nome de Jesus. Assista comigo aí. Perdoe a minha heresia, que tem gente aqui que vai querer questionar depois, principalmente os espirituais que assistem live. Ai, que heresia que ele falou, mas eu posso provar o que eu falo. Você pode até não acreditar. Quando eu me torno servo do pastor, Deus se torna meu servo. Vamos lá, né? É muita coisa para ser comunicada, mas antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero dizer é: eu queria muito ter assistido essa mensagem completa. Para quê? Para mim tentar ver qual é o contexto que esse camarada me cita essas frases tão terríveis assim, pra gente conseguir aprender um pouquinho mais com o quanto que essas pessoas conseguem desvirtuar textos bíblicos e bases bíblicas tão sólidas e tão claras. Primeira coisa que eu quero citar para vocês, a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é: perdoe a minha heresia. O negócio é tão sério que ele mesmo reconhece que o que ele vai dizer é uma baita de uma heresia. Aí ele chega e ele diz assim: olha, vocês perdoam a minha heresia, porque quem vai achar que a heresia é aqueles espirituais da internet, vai e fala basicamente assim: olha, eu posso te provar o que eu tô falando. Quando ele fala isso, a minha ideia é basicamente assim: eu tenho uma base bíblica para te provar. Só que é o que ele diz: eu posso te provar pelo que eu tô falando e você pode não acreditar. Ou seja, é uma tese, não é uma base. O que nós temos que entender é que para se transformar em algo que seja bíblico, não é algo que eu acho que o texto diz. Para ser bíblico é o que o texto diz. A partir do momento que eu acho que o texto diz isso, certamente que tá dando brecha para heresia e certamente que tá no caminho errado, tá bom? Então, esse tipo de heresia, no nível que foi dito aqui, a gente perdoa a pessoa se a pessoa se converter, voltar literalmente aos preceitos da palavra do Senhor, porque precisa. Mais uma vez eu falo, como eu queria saber o contexto dessa mensagem inteira, porque é muito difícil de entender. Primeira parte: quando se torno o servo do meu pastor, Deus se torna meu servo. Olha o peso disso aqui. Eu vou dividir isso daqui em duas partes. Primeiro, quando me torno servo do pastor, e segundo, Deus se torna meu servo. Então, vamos falar primeiro sobre quando me torno servo do meu pastor. Dá para perceber que ele é um tipo de pastor que traz o relacionamento entre pastor e ovelha por imposição. E isso é muito terrível, porque não é o modelo de relacionamento entre pastor e ovelha que a Bíblia nos mostra. O modelo de relacionamento de pastor e ovelha que a Bíblia nos mostra é um modelo de obediência. Não é um modelo onde a ovelha é um servo. Pelo contrário, é um modelo onde a ovelha ela é obediente ao seu pastor. Aonde que está isso? Hebreus 13, verso 17. Tanto que eu acho que é a base, é a única base que talvez ele possa ter usado para dizer essa loucura que ele disse, né? Olha o que diz a parte A do versículo: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos, pois, a ele. Então, as palavras que eu acho que ele focou foi sujeitai-vos, mas a palavra que ele não focou e que também está no texto é obedecei. A relação entre pastor e ovelha está pautada na obediência, e a sujeição desta ovelha também está pautada em obediência. Não é uma obrigatoriedade, é uma questão de a ovelha obedecer. E como é que esses pastores eles fazem com que as ovelhas obedeçam ele? Não é por imposição, não é por pressão, não é por briga, não é por força nem por violência. É através de reconhecimento. Como assim, pastor? A partir do momento que essa ovelha reconhece a autoridade pastoral que está sobre a vida daquele homem, a partir desse momento que essa ovelha reconhece a autoridade bíblica que está sobre a vida desse homem, não é o pastor que pede obediência, é a ovelha que decide obedecer por reconhecer o homem de Deus que está sobre a sua direção. Então, o relacionamento entre ovelha e pastor não é pautado em servidão, mas sim pautado em obediência, e obediência por intermédio do reconhecimento do chamado divino. Agora, essa segunda parte da frase que ele fala
é praticamente impossível de se acreditar que isso tem sido dito. Deus se torna seu servo. É triste de ver quão grandioso é o nível de heresia desse povo. Por quê? Colocar Deus em condição de servo é algo terrível. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é tudo sobre todas as coisas. Desde o princípio até o fim de todas elas. Deus continua sendo Deus. E é impossível que esse Deus esteja sujeito a qualquer tipo de vontade, a qualquer tipo de predição e a qualquer tipo de coisa humana. Pelo contrário, às vezes até para servo nós não somos tão bons assim. O Senhor Jesus Cristo certa vez está falando sobre a relação de servidão e o Senhor Jesus Cristo, ele vai demonstrar de maneira tão clara e objetiva. Olha, servo inútil você é quando você faz apenas aquilo que lhe é pedido. Jesus ensina que até em ser servo nós falhamos. Vigia com esse tipo de coisa, vigia com esse tipo de teologada que está sendo soltada aí nos TikToks da vida, vigia com tudo isso e vai para a palavra do Senhor, porque na palavra nós descobrimos que é tudo dele, é tudo para ele e sem ele nada temos condição de fazer. Até um próximo vídeo aqui do Teólogos do TikTok. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te orientando, te direcionando em meio a todas as dificuldades e necessidades possíveis. Amém? Deus te abençoe e não se esqueça, aqui você tem um encontro marcado para continuar sendo edificado mesmo depois que o culto acaba.